Muito boa noite, entrando ao vivo no nosso Vivi Convida, gente, o segundo episódio da primeira temporada. Sejam todas muito bem-vindas, muito boa noite. Vou dar um tempinho para o pessoal ir chegando aqui no Instagram. E hoje, claro, gente, eu tô muito feliz. Olha, acho que ela já chegou aí, logo vou chamá-la. Muito feliz hoje em receber uma convidada muito especial, que é a Maria Conta Contos, gente. É uma contadora de história profissional, ela que é pedagoga, ela que trabalha aí para professores, mas tem uma história de vida fantástica e que também tem tudo a ver, né, gente, com o nosso trabalho. Aliás, nós humanos somos movidos, né, pela história. E isso é tão interessante, só para citar um exemplo. Um pouco mais cedo hoje, eu fiz um post, né, com uma flor, que é essa daqui. Olha, gente, já tô aqui até preparando outra, tá? Ó, fofíssima, né, que se transforma aqui, né, numa bonequinha, tá? Sucesso. Aliás, eu quero agradecer imensamente todas as mensagens, né? Muitos views, muitas mensagens. Logo estará na comunidade essa peça aqui fantástica, tá? Lá nas Bonequeiras Fora da Caixa. Mas por que eu tô mostrando essa fofura aqui, né? No Vivi Convida aqui com a Maria Conta Contos. Quando eu mostrei essa bonequinha aqui pra ela, eu chamo ela de Socorro, viu, gente? Porque Maria do Socorro, olha só. Ela falou: nossa, Vivi, que linda! Parece, né, a rosa do Pequeno Príncipe. Olha isso, gente. Então, como que é a cabeça de uma contadora de histórias? Veja só, né? Como a gente consegue colocar tudo em história e o quanto, gente, a história realmente é importante para que a gente melhore a nossa relação, para que a gente melhore a nossa educação, para que a gente consiga vender melhor o nosso produto, para que também a gente se encante. De repente você faz uma boneca e você quer contar uma história daquela boneca. Ou de repente você quer contar a sua própria história através, né, de uma contadora de história como a Maria Conta Contos, por exemplo. Sim, porque ela faz isso. Ela pega a tua história, ela narra a tua história e, né, com todos os quadros direitinho. Então, assim, gente, é fantástico tudo isso. Mas vamos entender melhor aí como é que essa história da contação de história funciona e muito bem aí no nosso mundo, através aí da Socorro. Eu chamo ela de Socorro, gente, mas é da Maria Conta Contos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Gente, vou pedir para vocês irem chamando aí as amigas bonequeiras, as meninas que gostam de arte, as meninas que gostam de história. Então vamos compartilhar, tá? Bate aí o dedo no aviãozinho, chama aí ou marca aí nos comentários as amigas que gostam desse tipo de coisa. Eu tenho certeza que a live de hoje ela será muito inspiradora para você aí que faz bonecas de pano, ou você que não faz, vai ter vontade de fazer, né? Aprender aí também um pouquinho a contar história, de como tudo isso é feito, né, gente? É um mundo mágico. Eu falo que é maravilhoso. A Maria Conta Contos, ela faz as lives normalmente de sábado, e aqui mesmo que na correria, eu trabalhando, eu sempre coloco ali, nem que seja para ouvir como a história aprende, né, gente? Como a história aprende, como a história envolve, como é maravilhoso tudo isso, né? Então vamos ver. Já falei bastante, tá a Fátima Melotti aí, tá a Neuza Arte, tá a Luziane. Muito obrigada, meninas. Muito, muito boa noite. Vamos ver aí, vamos chamar aqui a Maria Conta Contos. Michele Casa já tá aí, a Marli Freitas também. Muito boa noite, meninas. Deixa eu achar aqui. Manda mensagem aí pra mim, Maria Conta Contos. Bora lá, cadê? A tia é um pouco lenta aqui, né? Fazendo aqui as lives agora no Instagram. Logo eu tô craque, viu, gente? Logo eu tô craque. A Neuza Morato Fernandes também tá aí. Gente, muito legal. Vamos lá, então. Deixa eu chamar aqui a Socorro. Cadê Socorro aqui? Dá um alô pra mim, meu amor. Me chama aí, por favor. Cristiane Moura tá aí também. Opa, ela tá aqui.
Ah, peraí que eu já vou. Vou... Será que deu? Vamos lá. Boa Entrou! Muito boa noite! noite! Eu te esperando me Que chamar, e tô me alegria! Eu esperando quero eu começar. chamar. Eu quero começar. Boa noite. Socorro! Te agradecer imensamente, viu, por ter aceito esse convite. E principalmente, gente, lá na Itália é muito tarde da noite. Ela tá É aí 1 da manhã aqui. acordadinha para entregar aí um pouco dessa maravilha que é, né, a história e como isso nos Olha, move, não é? obrigada Minha a querida, muito, você. muito obrigada, viu? Estou muito feliz aí que você aceitou esse convite e muito obrigada por essa sua disposição. Eu sei que aí é muito tarde, então, em meu nome, em nome de todas as meninas, gente, lá na Itália são É o quê? uma Quase hora da cinco manhã horas de agora. diferença aí? Que horas são aí? 1 hora da manhã. Olha aí, a Com muito Socorro tá aí, amor. ó, firme e forte para falar com a gente, falar aí um pouco com vocês. Obrigada, meu amor, de coração, viu? Seja muito bem-vinda, todas as meninas. Tá a Fátima Melotti, a Rita Repulo, dizendo que te conhece. Gente, depois vocês têm que ir lá seguir a Maria Conta Contos. E tem muito conteúdo legal que eu tenho certeza que vai ajudar e muito a Verdade, gente aí no nosso trabalho, né? É um mundo de encantos em verdade. todos os sentidos, Pode né, chamar, não tem Socorro? Eu chamo problema ela de não. Socorro, gente, porque eu já tenho intimidade com essa mulher, Socorro. com a Socorro. E a gente fala, bom giorno, Buongiorno. Socorro. E aí, É, para vocês, boa noite, buonasera, né? Como diz aqui. Boa noite buonasera. só quando eu for dormir. Quando Exato, exato. termina, né? Quando termina é boa noite. Aí Agradecer acabou. primeiro pelo convite, muito obrigada. Estou muito feliz. O coração estava batendo forte aqui enquanto você me apresentava. Oh, Eu meu disse, Deus. nossa, que sensação! Mas é bom, né? Aqui chama farfala, borboleta no estômago. Acho que tudo que a gente vai fazer na vida nunca deve deixar de ter essa emoção. Porque quando a gente não se emociona mais, quer dizer que perdeu o sentido, né? Então, assim, Exatamente. Olha que hoje, lindo assim, isso, é hoje eu me verdade. sinto muito à vontade aqui no Instagram. Como você disse, eu faço live todos, pelo menos eu tento, né? Às vezes acontece, sim. Não, mas Mas faz, assim, faz porque bem. às vezes acontecem os imprevistos da vida e não dá para a gente estar presente. Todos os sábados, Tá exato, todo exato. sábado Mas assim, eu religiosamente ali. procuro todos os sábados estar presente às 2 da tarde. Estou pensando em acrescentar mais um dia na semana para divulgar mais o meu trabalho, porque você sabe que as redes sociais ela exige presença constante, né? É um trabalho Sim, prazeroso para quem gosta do que faz, mas ele também exige muito da sua competência, do seu conhecimento e da sua constância, né? De estar todos os dias presente. Então, eu, exatamente. eu estou não é lembrada. Porque quem não é visto não é Exatamente, lembrado, né, exato. Socorro? Isso é uma grande verdade. A gente Todos precisa os estar ali gerando dias. conteúdo, Exato, mostrando, colocando a cara e mostrando o que a gente é. Eu acho que acima de tudo é isso. É você ser natural, é você ser o que você é exato, e passar essa verdade, né? Porque as pessoas não querem lá tudo arrumadinho, bonitinho, não querem aquele vídeo perfeito que vai causar aquele efeito, não. Elas precisam se identificar com o que é comum, com o que é ali, com o que é verdade. E a gente passa isso, né? Eu mesmo nas minhas lives ensinando bonecas ou conversando, e você também, né? Nas suas lives, incentivando as pessoas, né? Eu sei que agora você está trabalhando bastante com a parte exato, pedagógica, afinal você é exato. pedagoga, né? Tem todo esse histórico aí. E a gente sabe que assim, o que é de verdade, né? Conecta. O que é de verdade Eu conecta. O que não espero, é de verdade não conecta. E eu acho que a gente tem muito bem, essa eu espero essência, né? Isso é muito que eu legal. esteja conectando, porque eu procuro Com ser o certeza. mais simples, verdadeira possível, sem muita firula, sem muito rebuscado, assim, sabe? Sem, eu costumo dizer assim, que quando você explica algo para alguém e
pessoa entende, como se você estivesse falando para uma criança de 8 anos, é assim que eu gosto de ser tratada. Quando você me explica algo, eu gosto que você me explique como se você estivesse falando para uma criança de 8 anos. Então, quando você explica algo para alguém e ela entende, por exemplo, se eu explico algo para uma criança de 8 anos e ela entende, perfeito, eu posso explicar para qualquer pessoa. Entende? Então, assim, eu procuro ser o mais simples possível, Fantástico porque, isso. como você me apresentou, eu já nem sei mais o que vem antes. Eu sou pedagoga, né? Eu trabalhei por 22 anos como pedagoga, como professora da educação infantil. Dei ali uma passeada pelo ensino fundamental, fui até o 3º ano do ensino fundamental, mas o meu forte mesmo era educação infantil. E aí, eu sou daquelas tipo. Eu precisei um dia me apresentar como Saci Pererê e me pintei toda. E fiz aquele estrago e os pais morriam de rir. Então, eu era daquela realmente que me doava. E eu procurava fazer minhas coisas de uma forma muito simples e prazerosa, porque eu trabalhava com criança. Então, com base nisso, hoje eu continuo sendo assim. Então, assim, eu sou pedagoga de formação, passei 22 anos na sala de aula e quando eu me mudei para cá por conta do meu casamento, né, vim para cá e casei e tudo, moro na Itália, para quem não sabe, eu sou cearense e moro na Itália. Tá lá. Cearense, Eu lá no moro aqui norte na da Itália Itália. já há 10 anos. E quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouco perdida, porque eu tinha me distanciado de tudo e de todos, e o meu trabalho ele me fazia muita falta. E aí eu comecei a trilhar um caminho em busca do meu eu, que eu tinha deixado para trás. E aí, no meio dessa busca, eu Puxa. descobri o artesanato, né? Primeiro foi o artesanato em feltro. Eu digo que nada é por acaso. Um dia chegaram para mim e disseram: Você já ouviu falar de fulana de tal? Isso era o nome da moça. Era Érica Catarina. Aí eu, não. Pois dá uma olhadinha no conteúdo dela, porque é muito legal, você vai amar. Aí eu, do que se trata? Ah, ela faz umas peças de feltro lindas. Ou seja, gente, se eu costurar um botão, ele cai. Eu não sei dar um nó numa linha. Eu não sabia fazer nada, absolutamente nada. Não sabia dar um ponto, nada. E aí eu fui buscar conhecer. E eu sempre gostei de artes manuais, porque como professora eu trabalhava, fazia muita coisa manual para os meus alunos. E tem, Tudo a e ver. tem tudo a ver com a história, né, Socorro? Porque assim, você para contar as Preciso. histórias, você precisa Exatamente. preparar todo esse material, né? Exatamente. Tem lá a questão Exato. dos edoches, tem. Porque Exato. você precisa dar vida àquela história. Por mais que você seja performática e fale, e aliás, ela é muito boa nisso, gente. Ela dá um Vou show, já ela é uma mostrar para bruxa, você. assim, que é fantástica. Você precisa aprender. Então, quer dizer, o artesanato e principalmente a bonecaria, ela está muito ligada a isso, né? Então, é assim, é você dar vida àqueles personagens, né? Dos contos, é você dar vida, e você tem que aprender. Então, foi por isso que você migrou para o artesanato e Começou acabou aí. chegando aqui Aí em eu fui nós. procurar saber quem era e me apaixonei pela questão do feltro, mas como eu disse, sabia dar nenhum ponto. Aí uma coisa chama a outra, né? Quando de repente eu te encontrei numa plataforma de cursos. E aí nessa plataforma de curso eu te conhecia e foi outra saga, porque para quem não sabia dar um nó numa linha, eu disse assim, agora eu tenho que Meu aprender a costurar na Deus. máquina. Agora foi. E não foi nada fácil. Mas eu me apaixonei pelas bonecas de pano, me apaixonei pelo mundo da bonecaria. E como você acabou de dizer, colocou muito bem aí, eu comecei a ver que eu podia juntar o artesanato com a contação de história. Por quê? Eu estava distante da sala de aula, distante do meu país, distante da minha língua, e aquilo me causava um vazio muito grande. Eu tinha um vácuo muito grande. Quando eu descobri a internet, quando eu cheguei aqui, que eu fiquei com um tempo mais livre, eu tive acesso
acesso ao mundo da internet propriamente dito, né? Eu disse, por que não? É uma forma de eu me reaproximar das pessoas que eu deixei para trás. E é uma forma de eu ter contato com a minha essência de professora. Mas o que eu vou fazer na internet? Não? Dar aula pela telinha? Aula de quê? Aí eu comecei a me perguntar o que é que Ai, faz ai. meu coração cantar, como você mesma fala. E eu disse, gente, eu amo contar história. E eu tenho duas amigas que moram, uma mora em Goiânia e outra mora na Espanha. São brasileiras, né? E elas, filhos pequenos, me pediam para eu contar a história pelo WhatsApp. Conta a história para eles. Ah, ensina uma Olha isso. musiquinha. Conta a história para eles. Tu tem tanto jeito, começou. Por que você não faz uma página, um perfil no Instagram? Faz um canal no YouTube. Eu, gente, não. Aí eu lembro que agosto do ano passado, do ano retrasado, 2021, eu fiz a minha primeira live aqui pelo Instagram. Gente, eu tremi igual bambu, igual vara verde, como dizia minha mãe. Que nervoso! Eu tive um medo tão grande, foi tão assim, um nervosismo tão grande, mas também foi só a primeira. Pronto, depois disso, aí eu me descobri. E eu descobri que a contação de história, não que eu descobri, eu despertei para Uhum. isso. Eu já sabia, Para isso. Ela tem muitas possibilidades, Vivi. Eu usava em sala de aula, na minha inocência. Com quem foi que eu aprendi a contar a história? Eu aprendi a contar a história com minha mãe. Eu morei com os meus avós até 7 anos de idade. E aí, com 7 anos de idade, eu fui para casa da minha mãe, morar com ela. Porque ela chegava na casa dos meus avós e me pegava dormindo às 9 da manhã. Aí ela perguntava para a mãe dela, minha avó, no caso: Mãe, por que essa menina Meu não foi para a escola? Aí minha Deus. avó dizia: Bichinha, tá cansada. Cansada de quê, mãe? Ela é uma criança, faz nada na vida, a única coisa que ela tem que fazer é estudar. Ah, eu vou levar essa menina para morar comigo, porque senão ela não vai aprender nada na vida. Desse jeito, é uma perdida. Será uma perdida. Aí me levou para morar com ela. E aí começou a contação de história, entrou na minha vida aí. Aos 7 anos de idade, quando eu fui morar com minha mãe. Eu já contei isso algumas vezes, mas para quem ainda não conhece a história, minha mãe tinha um cabelo muito longo e assim como eu, ela gostava que tocasse na cabeça dela. Minha mãe tinha um hábito de ler. Ela lia muito, muito, muito. Ela estava sempre com um livro na mão e eu não sabia ler. E como uma boa criança curiosa, quando alguém diz assim, não mexa ali, aí a gente tem vontade de mexer, né? E aí, Pois é, é. quando Não não, quando é fala, não proibido, parece que o atiça. proibido tem mais sabor, não sei o que é. Aí eu lembro que ela dizia, ela lia muito, e eu, o que que tem nessas coisas que ela fica todo, nessas coisas, eu dizia assim, o que que tem nessas coisas? Que ela fica Nessas todo o coisas, que tempo é com isso? isso na É. mão. E curiosa, eu só via as letras, eu não sabia ler, eu só tinha 7 anos, mas não sabia ler. E aí eu perguntava, ela disse, é história do Velho Oeste. Ela gostava desse tipo de livro. É história do Velho Olha Oeste. E isso. aí ela começava a me contar as tramas lá dos livros dela, né? Dos cowboys, daquelas coisas. E aí ela dizia, Que Socorro, ela me legal. chamava de Socorro. E ela dizia, Socorro, faz assim, vamos fazer uma troca? Ela deitava na rede, me dava um pente, uma escova, às vezes, e dizia, tu pintei meu cabelo, eu te conto uma história. Aí ali, Vivi, o meu mundo mudou. O meu mundo deu uma virada, assim. Eu fui virada pelo avesso. Porque toda criança, e isso eu falo agora para todos que estão me ouvindo e para aqueles que vêm nos ouvir depois, porque vai ficar gravado, né? Toda criança tem suas dores, tem suas mágoas, tem seus medos. Você foi criança e você sabe. Todos nós, antes de chegarmos à fase Sim, sim. adulta, nós passamos por momentos difíceis, não é porque é criança que não sofre. Temos medo, temos angústias, temos raiva, todos os sentimentos, talvez em menor proporção, porque somos crianças. E eu
tinha minhas dores, eu tinha meus medos, minhas angústias, e a contação de história, a leitura me salvou. Olha isso. Porque tá tudo informação, né, Socorro? Então, sabe, a criança não tá com o seu cérebro formado, então os medos, as inseguranças, não é menor proporção, mas é tão ainda, tanta experiência ainda não Exatamente. vivida, é tanto medo, né? E Exatamente. precisa desse colo, e precisa desse acolhimento, precisa Exato. desse entendimento, né? Não, Então, eu não lembro. É triste dizer isso, mas eu não sou a única. Não é que eu estou me fazendo de coitadinha, talvez algumas pessoas venham a se identificar, mas eu não lembro de um dia ter ouvido da minha mãe: eu te amo, eu te quero bem. Eu sabia que ela me amava, eu sabia que ela me queria bem, do jeito dela. do jeito dela. Mas ela É a não mesma coisa que sabia aconteceu externar comigo. Hoje eu isso. entendo que sim, Mas mas no não momento que minha mãe dizia externava assim, isso. vamos fazer uma troca, e ela dedicava aquele tempo para mim, o mundo podia explodir. Ali, ali eu E estava era a forma de salva, ali eu amor estava dela acolhida, nessa ali eu estava troca, sendo né? amada. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui nas redes sociais, eu comecei a dizer assim: a história transforma, a história cura. Nossa, contar a história salva vidas. Parece assim muito, uau, que absurdo. Não, é verdade, eu vivi isso. Eu passei por muita coisa na vida que, se não fosse a contação de história, se não fosse a leitura, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Era por Você trás e vê por que dentro coisa. dos livros que eu me acolhia, que eu me encontrava, que eu me entendia. E eu sou uma leitora muito estranha. Eu sou uma leitora muito estranha. Uma vez eu me peguei, eu passei até vergonha 2 vezes. Eu passei vergonha dentro de um coletivo em Fortaleza. O coletivo parou para esperar o pessoal entrar e eu estava numa determinada parte do livro em que a personagem me fez rir. Gente, eu comecei a gargalhar como uma doida. E tinha 2 mulheres conversando, elas olharam para mim como se eu estivesse rindo delas. Depois elas perceberam que era a história do livro. E outra vez eu estava lendo um livro que eu amo de paixão, que é Meu Pé de Laranja Lima, de Mauro Ai, maravilhoso. Vasconcelos. E no momento em que um dos personagens morre no livro, foi um impacto muito grande para mim quando o Portuga morre. E eu comecei a chorar copiosamente dentro de um coletivo lotado. Copiosamente. Meu Deus. O Meu pessoal Deus, o que ficou olhando aconteceu assim com para essa mim. moça? Eu sou esse tipo de leitora. Então, assim, eu vivo intensamente a história. Quando você começou a me apresentar aí, que você mostrou a flor, mostra novamente, por favor. A rosa. É. A flor. Tá Eu olhei aqui que a você rosa. começou a baixar assim as pétalas dela. Eu falei, nossa, é a rosa do Pequeno Príncipe. Me veio natural. E aí Pois você falou é. assim, olha como é a cabeça de uma contadora de história. E eu sou dessa, entendeu? Pois Eu é. sou dessas que com um botão eu conto uma história. Qualquer Então, coisa, é mas fantástico isso, qualquer né? material, qualquer objeto e qualquer situação, qualquer local, você pode utilizar para contar uma história. E aí, o que acontece? Às vezes, nós nos limitamos porque achamos que precisamos de um determinado tipo de material para fazer um trabalho bem feito. Um E, na trabalho bem verdade, feito. o material necessário para se realizar um bom trabalho, eu diria que 2. É amor pelo que você faz e criatividade. Né? Total. Ô, Socorro, me permita entrar um pouquinho nessa história. Hoje a gente que está envolvida no marketing digital, a gente estuda muito isso. E hoje a gente vê também
Porque existem certeza. técnicas, né? Inclusive você ensina isso no seu próximo curso, que é direcionado Uhum. para professores e educadores, né, na área de educação, mas que na verdade também serve para todo mundo, né? E eu comecei falando, né, do quanto a história ela envolve, ela aprende as pessoas. Qualquer coisa que eu vou começar a oferecer, Perfeito. se eu conto uma história, a pessoa Inclusive, para ali para ouvir. Não tem como. Prende você, para ali para ver. Tanto é que hoje, assim, olha, você pode fazer o lançamento que for. Se você não tiver uma boa história para você contar, você tá. Essa questão da criatividade, inclusive, você tá fadada a não conseguir, né? É aí quem indica de storytelling. Quem já ouviu falar aí de storytelling? Que, gente, que é isso? Que é justamente você conseguir contar uma história, né, sobre a tua vivência, sobre aquele produto que você quer entregar, porque isso envolve. Porque você vende o quê? Você vende exatamente. emoção, né? E a história, ela é um conector com isso. E é isso que eu também falo para as minhas alunas, inclusive, né? Agora tem a gente já vai começar agora com tudo no Seja Autoral, que foi um projeto que eu lancei há mais de 3 anos e agora a gente está retomando, justamente isso. Então, essas técnicas, elas são super importantes para que a gente consiga fazer um trabalho efetivo. Então, assim, é um trabalho que você faz, que é voltado para a área da educação, que é importantíssimo, mas também essas técnicas ajudam muito, por Com exemplo, certeza. você que quer vender a sua boneca de Inclusive, pano. inclusive Você eu que fiz um quer, roteiro né? aqui para falar sobre isso. Olha como é Ah, interessante como isso é nós estamos fantástico. conectadas. Você Conectadas. falando sobre isso, eu olhando aqui para o meu roteiro. Por isso que eu olhei assim de lado, que é para não me perder. Fiz um roteiro porque assim, por que esse roteiro? Porque a contação de história, ela é tão abrangente que se eu não fizer um roteirinho aqui, uma pesca, eu me perco. Porque se engana quem pensa que Com contação de história é certeza. só para criança. Começa daí. O grande engano. Não é. Eu, eu trabalho Não, é grande engano voltada mesmo. para a educação, por quê? Porque eu sou professora. Eu não estou dentro da sala de aula, mas eu sou professora. Exatamente. Uma vez professora, né? Sempre professora. Não tem como. Sempre professora, Então, não tem assim, como, eu, né? eu escolhi falar para o professor, por quê? Porque eu sei o que eu estou falando. É como você fala para artesã, porque você sabe o que você está falando, né? Então, eu não vou falar para médico, Exatamente. não é minha praia. Mas, se for para contar história para médico, eu conto, não, não tem problema. Por quê? Total. Entendeu? E você vai prender a atenção de todos eles. Porque são quê? Exato. Porque são Então, seres assim, a humanos. primeira coisa que eu coloquei aqui, né? Não Eu tem como. coloquei assim: história também serve para adultos, pois todos nós um dia fomos crianças e nós temos por obrigação acolher a nossa criança interior. Primeira coisa. Depois, Exatamente. Vivi e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. É preciso contar a história para que um dia a história te conte. Entendeu? Porque Olha que lindo. porque Que assim, a lindo minha isso, né? mãe me contou história, hoje eu conto sobre a minha mãe, hoje eu falo, ela não morreu, ela tá viva dentro daquilo que ela Pois é. fez comigo, tá? Depois, sim, as histórias que nós ouvimos ao longo da nossa vida, por exemplo, as histórias contadas pelos nossos avós, são lições de vida que não se apagará jamais. O que você vivenciou durante a sua infância, adolescência, até chegar aqui, que você viveu hoje à tarde, enquanto eu realizava o seu trabalho, faz parte da sua história e não vai se apagar. Entendeu? Então, assim, Exatamente. e depois, além disso, eu queria dizer assim, para o professor, primeiro que nós não somos os suprassumos do saber, nós temos que ter Sim, consciência os que na medida que aprendizes, nós né? ensinamos, nós aprendemos. A criança, ela não vem vazia para a escola, Exatamente. ela traz um grande conhecimento das vivências familiares e ela chega com a bagagem na escola.
E nós não devemos nos colocar, enquanto professor, nós não devemos nos colocar como o, aquele que tem o poder na mão. Eu sei tudo e você não sabe nada. Mas como mediador. E usar a contação de história para melhorar o nosso convívio com essa criança. Porque se você souber usar a contação de história, você, como você colocou aí, muito bem colocado, falando aí para o seu público, você vai vender melhor. Eu vou falar disso no final, tá? Primeiro eu quero falar diretamente voltado aqui para o professor, para que quem está nos assistindo entenda o que é que eu estou fazendo aqui. Você como professora, né? Quando eu falo professor, eu estou falando do professor que foi a minha área de atuação durante 22 anos, mas você como professora, quando você usa a história para falar com o seu público, com as artesãs que lhe seguem, que compram o seu conteúdo, seus cursos, né? E todos os ensinamentos que você passa, quando você usa a história, você conecta. E é assim na sala de aula com as crianças. Imagina que a tua criança fez algo que não deveria fazer, tá? Algo que pode fazer com que ela se machuque. Você disse para ela fazer uma determinada coisa, ela fez outra. É normal, criança é assim, né? Nós, seres humanos, somos inquietos por natureza. E o proibido, como eu disse no início, parece que tem mais sabor e a gente tem vontade de fazer. Então, imagina que você, pai, você familiar e você, professor. Criança faz algo que você disse para não fazer e você dá um grito. Eu já disse para não fazer! Menino, tira a mão daí que você vai se queimar. Que menino teimoso. Tem gente que faz assim. Eu convivi com muitas professoras que eu dizia, meu Deus, só sabe gritar, misericórdia. Para de gritar, Jesus, como esse povo grita. Usa a história, canta uma música, faz alguma coisa, brinca com a tua criança, usa o lúdico. Então, se você souber usar a história, a arte da contação de história, para conquistar o seu aluno, para conquistar o teu filho, para conquistar o teu cliente, tudo muda. Total. Imagina que a criança está fazendo algo que não deve fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia, uma mãe chegou para mim e disse assim, me chamava de Socorro, tia Socorro, né? Tia Socorro, pelo amor de Deus, me ajude, porque a gente mora no 5º andar e o Ricardinho colocou uma roupa do super-homem e quase que pula pela janela. Ai, Jesus! Imagina o desespero dessa mãe. Foi por um triz. Meu pai amado. Aí a doida aqui pegou os fantoches e foi fazer história lá, né? Fui mostrar para ele o que é que acontecia se o fantochezinho caísse da janela. Para ele entender. Meu Deus. Entendeu? Uhum. Não usei o nome dele, não falei que a mãe dele tinha falado comigo, mas através da contação de história eu fiz aquela criança entender que aquilo era perigoso. E marcou ele para sempre. Né? Inclusive tem umas meninas colocando depoimento aqui só para trazê-las para participar, isso, já relembrando as situações de infância, o quanto a mãe contava história. Olha que legal. Ou, né? Eu não estou conseguindo ver os comentários, mas eu estou vendo que as meninas estão comentando isso, sabe, Socorro, que, né, olha como mexe, como movimenta, né? E a gente nunca esquece. Né? Eu vou testar um exemplo aqui que é bastante, antes de deixar você continuar, mas eu acho que é legal e talvez muita gente se conecte com isso também. Eu tive uma infância muito difícil, né? A minha mãe, hoje eu entendo que do jeito dela, lógico que ela sempre amou a gente, mas não sabia externar isso. E eu achava que eu era um estorvo, eu achava que eu era incômodo para minha família. Né? Então, assim, nada meu era bonito, tudo meu era feio. E você sabe que no jardim de infância, né? Eu, uma criança de 5 anos de idade, desenhando uma florzinha no chão, chegou uma senhora cearense, inclusive, eita, porreta. Ela chegou do meu lado, Dona Lúcia, né? A qual eu tenho contato até hoje, graças a Deus. Ela era uma das voluntárias, das mães que trabalhavam na escola para ajudar a olhar as crianças. Ela não era funcionária da escola. E eu estava desenhando com giz, porque a gente tinha espaço no chão para poder riscar
O giz eu estava fazendo uma flor. E eu desenhando a flor, ela chegou do meu lado e falou assim para mim: Nossa, que flor linda que você está fazendo. E eu olhei para ela e falei: Não, essa minha flor é feia. Não, não é feia, a sua flor é linda. E eu falava: Olha, Não, eu não sei. Porque assim, gente, tudo meu era tão feio, tudo meu era errado, era que eu jamais, né, podia me aceitar ou aceitar alguma. Isso com uma criança de 5 anos de idade, para você ver como isso é forte, né? E ela falou: Olha aqui, olha, sua flor é linda. E ela parece um sol. Aí eu fiz um sol, aí eu desenhei, ela oh, começou a encher minha bola ali, entendeu? Eu nunca esqueci Dona Lúcia. tá vendo? Dona Lúcia, eu carrego Dona Lúcia comigo até hoje, até nos momentos que eu tô assim um pouco mais triste, eu me lembro dela. Então, gente, como é importante você saber conduzir, como Com você consegue certeza. entrar com carinho através de uma história, Com de um incentivo. certeza. E ela fazia isso com maestria. E ela contava as histórias e tudo. E depois eu descobri que ela era minha vizinha. Olha só. Olha só. Depois nós nos mudamos para o mesmo bairro. A filha dela virou uma grande amiga e hoje a gente tem contato até hoje. Olha aí. Você vê que Ela não te contou uma história, mas ela te incentivou de alguma me forma. incentivou. Não, Tocou mas o ela teu até coração. contou, ela contava as histórias pra gente. Mas olha como isso marca essa questão do incentivo, de estar ali, de ser positivo. E a história, ela é muito isso, né? Com certeza. E como isso Com certeza. marca, né, Socorro? Como isso marca. Imagina a gente fazendo isso hoje no nosso trabalho. Porque o que eu faço não deixa de ser isso também, né? Com Então, certeza. e o quanto isso é Com importante. Por certeza. isso que eu valorizo, a gente gosta de ouvir, enfim. E por isso que você está Imagina. aqui hoje para espalhar tudo isso para Imagina, essa você chega, mulherada linda. você vai, por exemplo, esse curso aí das flores que você acabou de mostrar, né? Você chega Sim, e diz assim, eu tô vendendo esse curso aqui por tanto, R$ 100, digamos que seja isso, tá? Olha que flor bonita, R$ 100. Gente, isso não conecta. de jeito nenhum. Mas se você disser de onde você pegou aquela ideia, como foi que a ideia surgiu, como foi que você imaginou, por que que você imaginou até chegar naquele detalhe, o caminhar até aquela flor existir, né? Ela passar a existir ali fisicamente. Aí você vai abrindo pétala por pétala e vai contando uma história. É outra história. Você Conecta. vende totalmente a Conecta. solução daquilo que a pessoa precisa, né? Entendeu? Exato. A pessoa de repente não tá nem, por exemplo, um exemplo. Eu não estava nem pensando uma flor. Aí de repente você abre, começa a mostrar e diz assim: olha, você pode contar uma história. Imagina você contar a história do Pequeno Príncipe, ter essa flor e não sei o quê. Gente, dá vontade. Cara, eu quero aprender, porque essa flor ela vai me servir para eu usar na minha sala de aula e contar a história para os meus alunos. Olha E, isso, né? e isso eu quero deixar para o final, senão Tá, eu já estou Ai, entrando aqui Socorro, no eu te finalmente. atrapalho aqui É, nos assuntos, é porque porque você tá tudo tão reativa as minhas ligado. memórias, aí a tia fica aqui falando. Não tem problema. É para isso que serve uma live, para a gente bater papo. A Ai, menina, mas eu sei que história, é tarde aí, mulher. Vamos lá. tranquila, tranquila. Ó, eu estava até com soninho antes de começar, mas passou completamente. Então vamos lá. Eu, eu costumo dizer que a história, ela é uma ponte. Quando você conta uma história para uma criança ou para um adulto que seja, ela é uma ponte entre o fictício e o real. Entendeu? E a gente tem que construir mais pontes e menos muros. Total. Porque aí, com a ponte, você consegue chegar no outro. Vamos construir mais pontes e vamos usar a contação de história para isso. Professor, você que está me ouvindo, ou venha me ouvir depois, crie pontes para chegar no coração do seu aluno através da contação de história. Porque quando você conta a história para o seu aluno, você está despertando nele a imaginação. Você está colocando aquela sementinha dentro dele de capacidade. Você é capaz, você pode, você consegue. Se você quer que o seu aluno seja mais atento, atencioso, estudioso, que ele goste das suas aulas, contação de história vai te ajudar demais nisso.
elaborar uma aula mais dinâmica, mais criativa, mais cheia de fantasia. Quando alguém diz, é só uma historinha, isso dói lá no fundo do meu coração. É igual a gente com artesanato, né? Entendeu? Mas isso é de pano, não tem valor, não. Entendeu? Nunca é só uma historinha. Nunca é só uma bonequinha. São horas de dedicação. Não é? É o teu É o que eu tempo. digo. É o teu amor. É o teu olhar sobre aquilo ali. É o que tu tem de mais precioso. Quando você para fazer uma peça artesanal. Você Verdade. parou, você imaginou, você elaborou, passou. Porque tudo é possível. Mas antes de se tornar real, nasce aqui, ó. E é isso que a história faz. Ela faz com que o mundo real nasça, seja possível. Porque antes passou pelo imaginário. A contação de história é algo tão incrível, e ela serve para tantas coisas. Ela serve para acalentar alguém que está doente no hospital. Vocês já viram aqueles médicos, aquelas pessoas que se vestem de palhaço e vão contar história nos Dos Doutores hospitais? da Alegria, né? Doutores da Alegria, Fantástico, gente. Que entendeu? trabalho Eu, maravilhoso, né? eu trabalhava a semana inteira dando aula e no final de semana, lá em Fortaleza, hoje em dia não se chama mais assim. Mas antes era a Casa do Menino Jesus. Era uma grande casa, um grande prédio, né? Não prédio no sentido alto, mas uma grande casa. Sim. Que acolhia mães vindas do interior com crianças com câncer. As casas de acolhimento, né? Exato. E ficavam ali o tempo necessário as irmãs de O caridade cuidavam. tratamento, né? Levava para o hospital e tudo. E eu conheci uma dessas irmãs, a irmã Conceição, que é a fundadora e a pessoa que cuida daquilo ali com mais afinco. Eu a conheci porque ela ia receber... as pessoas de Fortaleza conhecem e faz doações. E aí uma escola que eu trabalhava na época tinha arrecadado alimentos e ela chegou lá. E aí eu fiz amizade com ela. E aí o que acontecia? Eu era coordenadora de grupo de jovem da igreja. Eu reunia a turma e a gente ia contar história nesses locais, fazer peça de teatro. Através da contação de história, eu já fiz muita coisa na minha vida. Através da contação de história, eu já escrevi peça de teatro e atuei, né? Várias peças. Eu ia contar história com grandes contadores de história em Fortaleza. Saía com eles para contar histórias em livraria, shopping, era muito legal. Contava história na sala de aula, criava meus planejamentos com a contação de história, descobri uma forma de fazer os meus planejamentos usando a contação de história, usando os livros, a literatura infantil. Que eu disse, nossa, fica mais fácil eu fizer assim. Olha Se eu isso. quiser ensinar o alfabeto inteiro, números, tudo que eu quiser ensinar, eu posso ensinar através da contação de história. E eu desenvolvi a minha forma de fazer isso. Olha isso. E era incrível porque assim, vinha natural, como veio aí olhar a tua flor e dizer, nossa, parece a flor do Pequeno Príncipe. Exatamente, eu falei, me surpreendi. Eu falei, abriu, essa é a visão mesmo da contadora de história, quando viu? você abriu tua viazinha, aí ali eu já criei uma história na minha mente, sabe? Essa flor já tem uma história. Então, assim, contar história, ela transforma vidas, ela salva vidas, ela cura feridas. Fantástico. Ela faz com que o impossível se torne possível. E o impossível só é impossível até alguém lá e fazer. Alguém pode dizer assim, não, é impossível isso que ela está dizendo. Não, mas não, eu fazia. Então, se alguém fez,
você pode replicar. E aí eu te convido a conhecer melhor esse trabalho. Ah, mas eu não sou professora, eu estou aqui porque a Vivi convidou, eu sou artesã. Se você soubesse o quanto as suas vendas podem melhorar com a contação de história, Não é, eu vou te menina? É mostrar. exatamente isso. Eu falei, gente, isso é fantástico. Sabe por quê, Socorro? Quando a gente, eu principalmente, quando eu tô criando uma boneca, já passa um filme na minha cabeça, Já passou a né? história. Eu não tenho a técnica para contar a história, enfim, Pronto. mas já passa aquele filme na minha cabeça. Eu já, se eu estou idealizando, por exemplo, o Domingo no Parque, que foi um curso que eu fiz dos coelhinhos realistas, né? Esse de Páscoa. E eu já comecei a imaginar todas as situações daquela família de coelhos. Já imaginei uma historinha linda. E se eu tivesse a técnica, porque precisa ter, né? Não adianta chegar aqui só. Porque, gente, a técnica ela envolve você saber contar, contagia melhor e tal. Gente, é arrasar. Imagina eu apresentar um curso meu contando uma bela história, sabendo como contar essa história, né? Ia fazer um diferencial incrível. Você envolve todas as pessoas nisso, né? Fantástico, é fantástico. E não tem como, porque a gente, quando você conta alguma situação, mesmo você contando aqui os exemplos, você vai falando, a gente vai vivenciando. É um filme na nossa É cabeça. incrível, A gente né? imagina a cor da roupa da pessoa, a gente imagina como, né? O cabelo, É a isso gente mesmo. imagina a rua, a gente imagina aquela flor que você falou, a forma. A gente visualiza tudo em detalhes quando a pessoa está contando uma história. É Quer ver uma incrível história? isso. Quer ver uma coisa? E com base nisso aí que você está falando, de a pessoa falar e você passar a imaginar, eu disse para vocês aqui que eu, no final de semana, ia servir como voluntária na Casa do Menino Jesus, levando teatro, contação de Gente, história, eu já tô vendo a coreografia. casa, eu já tô vendo, Pronto. eu já tô Pois, vendo a Irmã Conceição, pois eu vou te a contar roupa uma da Irmã história Conceição. bem rápida, assim, um acontecimento, e você vai imaginar, e se realmente eu conseguir te atingir, eu vou dizer se eu consegui ou não, com base na tua reação. Eu criei, era Dia das Crianças, a gente foi apresentar lá e eu criei uma dança com o pessoal do grupo de jovem. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, eu tinha feito a coreografia, só que quando eu fazia a coreografia, ensinava para eles, eles ficavam na minha frente, né? Aqui como a gente está, uma de frente para a outra, digamos assim, conversando. Eles ficavam na minha frente, então. O movimento que eu fazia, por exemplo, com a minha mão direita, que eu ia para lá, eles, como estavam na minha frente, o movimento era o Era o contrário, né? contrário. É, beleza, me vesti de palhaça me vesti de palhaça no dia da apresentação e fui dançar com eles. Eu sabia todos os passos, porque, além de tudo, eu ainda dou uma de coreógrafa. Eu que Olha era isso. A mulher não é oh, fraca, não. você não tem noção da bagaceira que eu fazia quando eu Que era delícia. professora. Era maravilhoso. Aí eu me vesti de palhaça, me pintei, me arrumei toda de palhaça. Ainda bem que eu estava vestida de palhaça. Comecei a dançar com eles, só que eu não estava mais de frente para eles, eu estava me apresentando junto com eles, então eu estava na posição deles. Aí o movimento do braço era assim, eles iam todo para um lado, eu ia para o outro. Gente do céu! Ou parece, vai parecer uma dança de zumba. A professora vai para lá, você vai para cá. Desse jeito, pronto, te atingi. Porque tu viu. Total, viajando. Exatamente. Vivi. Aí eu vi, eu disse, meu Deus, ainda bem que eu tô vestida de palhaça. Eu comecei a fazer palhaçada mesmo, para fazer de conta que não, eu não tinha errado. Olha aí entra a contação de história, entra a interpretação. Eu aproveitei o meu personagem de palhaço, já que eu estava fazendo uma palhaçada, mas realmente é porque eu estava errando. Eu disse, eu vou fazer, já que eu estou vestido de palhaço mesmo, vou aproveitar aqui e vou fazer palhaçada e sair fazendo palhaçada. Gente, olha, a contação de história, ela serve para N coisas, inclusive para ganhar dinheiro. Porque as pessoas acham que é só historinha. Se você soubesse o quanto um salário de contador de história é bom, você iria querer aprender essa arte. Não é?
Mas eu acho que para tudo na vida, né? Para a gente se relacionar bem, para vender, para educar melhor Para nossos tudo, filhos, para tudo, tudo, né? tudo. Quando você contou a história para uma criança, ela se identifica com os personagens. Ela se identifica com a situação que aqueles personagens estão vivendo. E aí ela vai desenvolver modos, meios de lidar com as situações reais que acontecem com ela através da história que você contou. Muitas vezes, quando você conta a história para crianças pequenas, elas pedem que você repita. Você às vezes até quer mudar E de livro, de e história, ela e quer de ela novo. quer. Aí você pode se perguntar assim, mas Maria, por que é que a criança, ela gosta tanto da repetição? Por que é que ela quer que você repita a história do Chapeuzinho Vermelho 1000 vezes? E as fitas, eu lembro quando minhas crianças eram pequenas, Mulan, eu sei de cor e salteado hoje, porque a gente tinha que pôr de novo, tinha que pôr de novo, tinha que pôr de novo. Eu vou te fazer, então eu vou te Todos. fazer essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta diretamente para você. Por que que você acha que as suas filhas pediam para pôr de novo, de novo, de novo e de novo? Por Porque quê? de alguma forma elas se identificavam com aquela situação. Também. Mas além Elas disso, ah, a criança aprende pela repetição, repetição. entendeu? Há 47 anos, há 40 anos atrás, eu tenho 47, não tenho nenhum problema em dizer minha idade. Novinha, E cuidado com mulher, eu já sou sou mais velha e que você, cuidado meu amor. com a mulher que não tem medo de dizer a sua idade, que ela é capaz de Pois muita é. coisa. Há 40 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez na coleção Disquinhos. Lembra aqueles LPs coloridos? Sim, sim, Pronto. sim. A história da Chapeuzinho Vermelho narrada, né? E ela era toda rimada. 40 anos. Eu nunca esqueci. Palavra por palavra. Por quê? Porque eu Porque eu repeti, via de repetir. repeti, Mas repeti, você sabe repeti. um disquinho que eu não tinha, porque minha mãe, coitada, era uma pobreza imensa e a gente não tinha. Mas a minha prima tinha esses disquinhos, socorro. E ela tinha o disquinho da Eide, lembra? É um Eide. mangazinho. Eu É, cheguei, não, eu tinha Chapeuzinho Vermelho, dos três eu tinha os porquinhos, três eu tinha. porquinhos, eu tinha uma do boneco Dindi. Olha isso. Era muito E eu lembro. legal. Ele dizia assim: ninguém vai me pegar, tra la 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 la. Já sei correr, já sei pular, com minhas perninhas de pão de ló. Ah, Eu tinha festa no céu. Então, assim, mas nossa. assim, a Chapeuzinho Vermelho era a minha preferida. Ô, Porque a socorro, gente a tem. minha também. Deixa eu só, esse da Eide era bonitinho, porque eu lembro que a música nunca mais saiu da minha cabeça. Era Vovozinho de Galinha. Que lindo! Tem esse Vovozinho filme de aqui, a gente Galinha. assiste aqui. Lindo! Lindo. A parte Vovozinho, aqui. sempre com você eu Olha, estarei. Gente, isso marca, assim, tá de uma vendo? forma... E da Chapeuzinho também, né? Agora, A exato. Agora tu musiquinha. imagina. Agora, ó, a Chapeuzinho me marcou. 40 anos eu carrego essa história comigo. O Andy te marcou. Agora Nossa, imagina se fosse algo ruim. Teria marcado do mesmo jeito. Então vamos marcar nossas crianças. Você, minha amiga professora, colega professora, vamos marcar nossas crianças de forma positiva. Você, exata. papai e Mães, mamãe, avós, entendeu? tias, né? Você, Socorro. vovó, você família dessa Família, criança, cuidador dessa criança. Vamos né? marcar o coração dessa criança de forma positiva. Coloca, ao invés de você dizer que a sua criança não deve, mostra para ela que ela pode e Ela mostra para pode, né? ela a forma que ela tem que fazer para que ela atinja o objetivo que você tem, você deseja para a vida dela, mas de forma positiva, Positiva. E assim você cria seres humanos mais seguros, né? mais fortes, Mais um mundo fortes, melhor. um mundo melhor. Esse E é o tá meu ali, né? objetivo, Esse, Vivi. esse é o maior, eu falo que essa é a maior transformação. E a gente tem que pegar ali, porque eu sempre falo, enquanto crianças sofrerem no mundo, o mundo nunca terá paz. Né? Nunca. E cabe a nós, né, adultos, mesmo que não tivéssemos tido uma educação, a maioria não teve, obviamente, infelizmente, boa, cabe a gente buscar aprender e entender melhor como educar uma criança.
né? Como passar um incentivo. Por exemplo, o caso da Dona Lúcia. Ela não era minha mãe, nada. Ela foi uma peça ali que me marcou. Tão, uma coisinha tão pequena, se você parar para pensar, né? Então, imagina você aí como um agente transformador na vida de uma criança que às vezes está sofrendo, ou então até com jeitinho para conversar com esse pai ou com essa mãe, né? Gente, vamos começar a criar seres humanos melhores, né? A gente sabe, né, Socorro, que pai e mãe para educar os filhos, é assim, cada um vai educar conforme a sua vivência, conforme, né, com o que foi Uhum, aprendido na sua uhum. infância, na sua vida. E por isso que há muito conflito, né, entre os pais, porque um acha que está fazendo certo, o outro acha que está fazendo certo, e aí muitas vezes acabam tendo discussões, enfim, vira uma bagunça tremenda. Eu sou a favor de que deveria haver um curso para pais, né, para homens e mulheres que queiram ter filhos. Deveria haver um curso para, Perfeito. olha, educar a criança, gente, é assim, 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 para que você não tenha problemas futuros, para que a gente não crie seres humanos inseguros, problemáticos, né, que precisa de autoafirmação, que precisa, enfim, tudo, né, essa estupidez, essa violência que a gente vive hoje, é tudo fruto de uma má educação. Por isso que esse preparo, ele é super importante. E você tem como, não é porque você teve uma infância difícil, que você aprendeu diferente, que você não pode aprender fazer melhor para educar ali melhor aquela criança que está ali. Ou passar isso para alguém, né, Socorro, para que possa educar melhor essas crianças, né? Você falando isso e eu pensando aqui, sabe? Tem uma frase que diz assim, ó, deixa eu ver para eu não falar errado. Diz assim: tempos difíceis criam homens fortes, que cria tempos fáceis, que vai criar filhos fracos, que vai criar tempos difíceis. Entendeu? Então, Sim, sim, assim, sim. o tempo é difícil, vai criar pessoas fortes, porque vai na dificuldade tu se fortalece. É na Sim, sem dificuldade. sombra de dúvida. Aí ficou fácil para você, aí você tem filho. Aí você vai criar ele de forma muito fácil. Aí Por ele. isso que é importante você realmente ter esse conhecimento, Uhum, não é? com certeza. Porque você vai conseguir criar pessoas melhores, gente. E essa é a garantia de um futuro melhor para nós todos humanos, Eu né? decidi, Vivi, eu decidi, assim como você defende o artesanato, eu decidi defender a contação de história. E é Ai, um mas, caminho transformador, mas realmente. poucas pessoas acreditam nisso. Problema delas. Exatamente. Eu acredito E aí você e acha eu a sua amo voz, e é isso que você tem que isso. levar. É a sua Eu amo o que eu contribuição, né? faço. Eu assisti um filme de um grande contador de histórias chamado Roberto Carlos, que eu sou antipática, viu, gente? Ai, meu Deus. Eu, quando quero aprender algo, eu vou atrás dos melhores. E eu me inspiro nos grandes. Nos grandes, eu miro nos grandes. Né? À toa que eu tô aqui com a Vivi. Tem que buscar melhor. Imagina. Mas é melhor. E aí, eu assisti um filme dele, né? O cara saiu do meio de uma favela, foi parar na FEBEM, a vida sofrida, e hoje ele é um vencedor e ele conseguiu isso através da contação de história. Não é ele que ele foi adotado por uma francesa? Isso, Eu e era sei da dela que história eu dele, ia é falar. fantástico. É dela que eu ia falar. Ela, numa parte do filme, ela tá dando uma volta com ele no, não sei se é em São Paulo que se passa o filme, agora não tô lembrada bem. Ela tá dando uma volta com ele no grande centro, acho que é de São São Paulo, eu acho que é Paulo, de é. São Paulo. E aí ela para, tem alguém contando uma história. Ele criança com ela e tem alguém contando uma história. Na verdade, não é contando uma história, tem uma pessoa vendendo canetas. Caneta. Aí o homem está vendendo caneta, prestem atenção que agora vai seguir para você que está aí assistindo, que é artesão e que tem interesse em aprender ou vender melhor o seu produto, né? Desenvolver melhor técnicas de vendas. Nunca vou esquecer disso, dessa cena desse filme. A pessoa estava vendendo canetas e aí começou a dizer assim: ah, porque com essa caneta a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E aí contou uma história muito fantasiosa sobre aquela caneta que tinha passado pela mão da princesa Isabel e com ela assinou a Lei Áurea e os escravos foram libertos depois que a princesa Isabel usou aquela caneta para assinar a Lei Áurea.
A caneta não valia R$ 2, ele vendeu por 20. Olha aí. Só para você ter... A francesa perguntou, e quanto é a caneta? Ele, 20 reais. Ela colocou a mão no bolso e comprou. Só que aí, ao invés dele vender aquela caneta que a princesa Isabel, segundo ele, tinha assinado a Lei Áurea, ele enfiou a mão numa bolsa e tirou uma caneta de dentro e deu para ela. Aí o Roberto Carlos disse assim, ele tá te enganando. Não tá vendo que essa aí não é a caneta da princesa Isabel? Ele tem uma bolsa cheia. Aí ela olhou para ele e disse assim, Roberto, com aquela voz dela de aquele sotaque francês, né? Roberto, Roberto, ele não está vendendo caneta. Ele está vendendo História. Cara, aquilo tocou o meu coração. Você não está vendendo boneca. Você está vendendo Você está história, você vendendo está vendendo história. emoção. Você está vendendo Exatamente. emoção, conexão. Você não está dando Solução, aula. né? Solução, porque a pessoa recebe isso, Solução. ela vai passar também isso para frente, gente, é Isso, fantástico. entendeu? Você não está dando aula. Você está criando um mundo melhor. Melhor, Você está exatamente. criando Essa um aula tá adulto ótima. forte, uma criança capaz, uma criança que vai acreditar em si. Eu não estou contando historinha. Disseram que eu contava historinha. Não, é só historinha. Não, eu estou transformando vidas. Gente, é Quantas e fantástico. quantas vezes depois das minhas lives me chamavam no direct? Uma vez eu tive o privilégio, se ela estiver aqui, ela vai saber que é dela que eu estou falando, eu não vou dizer o nome, porque eu não quero expor a pessoa, mas me chamou no direct e disse assim, eu fiz uma live falando sobre um tema muito delicado, você lembra? Até pedi sua opinião e eu disse, Vivi, eu estou com muito receio de falar sobre isso, porque é forte. Morte, Sim. né? E aí eu falei sobre esse tema e no final contei 2 histórias sobre esse tema. E a pessoa disse assim, nós tínhamos perdido nossa mãe, meu irmão estava com depressão, acima do peso, e depois do que ele ouviu, eu contei essa história, eu fiz essa live e tal, a pessoa compartilhou, olha o quanto compartilhar um ato de amor. Exatamente. Né? Porque, né, de repente alguém está Ela tá precisando ouvir aquilo precisando. que você está dizendo. Então não seja Né? egoísta, eu aprendi, vou ficar só para mim. Não! Vamos Compartilha, porque compartilhar, você né? pode estar salvando uma vida sem nem saber. E nisso eu não estou falando salvando vida, eu não estou me referindo somente ao meu trabalho. No geral. Às vezes a pessoa pode estar com uma depressão e você compartilha uma live da Vivi, um exemplo, e aí a pessoa aprende o trabalho manual. Quantas vezes você não ouviu isso? Eu saí da depressão depois que eu aprendi a fazer bonecas. Não é É o que a verdade? gente mais ouve, Pronto, né? né? Então, assim, eu contei, eu fiz essa live, contei essa história, a pessoa compartilhou e tal. Depois, um outro dia, eu fiz uma outra live que, se eu não me engano, eu convido todos vocês que estão aqui me assistindo para ir lá no meu perfil, Maria Conta Contos. Vai lá, gente. Segue Começa lá, a me é seguir, muito porque vale a show. pena, é muito bom. Não é um conteúdo que você vai encontrar normalmente na internet, porque eu não conto historinha. Eu transformo Isso aí, vidas transforma através vidas. da contação de história. E aí a pessoa disse que eu falei, outro tema era valorize-se. E aí eu desenvolvi o tema e depois eu contei a história. E a pessoa disse assim, meu irmão colocou um tênis depois da live, depois de meses sem sair de casa, e foi fazer uma caminhada. Olha Gente, isso. aquilo para mim foi tão impactante, sabe, que dava até receio, assim, porque lidar com a vida do outro, porque o meu intuito não Olha, é, peraí, o não sou, que tu fazendo, né? né? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, a minha intenção não é essa, eu conto história, eu sou contador de história. Mas para você ver o poder que tem a contação de história, o quanto isso é sério, o quanto isso é importante. Então, se você está aí do outro lado me assistindo e acha que é uma grande bobagem, eu não estou preocupada com esse tipo de opinião. Eu acredito naquilo que eu faço. Porque minha vida foi transformada através da contação de história, minha vida foi salva através da contação de história. Eu trabalhei com muitas, mas foram muitas crianças e familiares
que até hoje eu tenho contato, até hoje eu tenho um carinho. Esses dias eu recebi, hoje em dia, a menina já é uma moça. Olha Na época ela tinha isso. 3 aninhos, era minha aluna, e a mãe dela disse: você foi a primeira professora da minha filha, e eu nunca vou lhe esquecer, porque você tocou o coração dela. Então, eu não Gente, vou me isso é preocupar com fantástico. quem não entende. Se você quiser entender, eu estou disposta a te mostrar como é que faz. Eu, agora em maio, estou com o curso já saindo do forno. Agora em maio eu Uhul! vou mostrar, né, para o mundo aquilo que eu sou capaz de fazer, contando história. E eu gostaria de passar aquilo que eu sei para quem tiver interesse em E aprender. E show, gente. eu garanto, se você tiver interesse em aprender a contar história, você pode, além de transformar vidas, assim como eu faço e como eu fiz a minha vida toda, depois que eu descobri o que é contar história, não é só folhear um livro, não é Não é? só ler um Não. livro, aí é Nem uma de outra longe coisa, é só folhear um né? livro, né, Né? Socorro? São técnicas para que você usa para prender a atenção do público, para tocar o coração de quem está te ouvindo, para transmitir uma mensagem. Pô, imagina você que eu vou falar agora, porque a maioria do público que está aqui são as meninas que me acompanham, que gostam das bonecas, tá? No mundo da bonecaria. Aliás, eu quero agradecer imensamente. Olha, gente, eu tô vendo as mensagens subir aqui, viu? Quero agradecer muito a participação de vocês. Participem mesmo. E depois que essa live ficar lá, vai ficar lá no perfil, vão lá, comentem também, compartilhem, porque é super importante. Agora, imagina você, né? Porque com certeza quando você vai fazer uma boneca ou criar alguma peça, você já tem uma história na tua cabeça sobre aquela boneca. Imagina você apresentar, você que faz para vender, por exemplo, apresentar essa sua boneca contando uma história. Pensa se você não vai despertar novos olhares, você vai tocar, vai gerar conexão e você vai vender muito mais com toda certeza. Agrega um valor assim, né? Uma Fenomenal, não das dá nem coisas pra que eu gente. coloquei aqui, É olha só, fantástico. quando você cria uma peça, como você falou, você já tem a história em mente, Tem. né? Eu tenho porque Ou como eu crio muito, eu fico, né? Por mais que você se inspire em outras peças, mas quando você vai fazer, você já tem aquilo que eu tava falando da história dos coelhinhos, da nasce aqui. ratinha. Antes do coelhinho nascer, ele nasceu onde? Antes de você transformar ele aqui. Qual é o Exatamente. tamanho? Qual é a cor? Como Você é que eu já, quero? Quero ele em pé? Quero ele sentado? O que é que eu quero? Qual é o meu objetivo? Qual é a história que eu quero passar? Tanto que todo o teu curso tem, todos os teus cursos têm uma história. Ali é o quê? Eles num parque de diversão, né? exatamente, é. É como se fosse Tem uma a família ratinha de na coelhos. torre também, né, Lembra? Socorro? Que eu até te falei. Lembra da Nossa, eu vou pegar história. a ratinha na torre. Vou pegar a ratinha Pega. da torre aqui pra mostrar. Que, aliás, ela chegou a fazer história, mas a gente não chegou a contar a história. Lembra disso? Sim, claro. Deixa eu pegar aqui. Tem o ratinho, né? E tem a Olha que ratinha aqui coisa mais na torre. maravilhosa. E é que aqui no vídeo, deixa eu subir aqui para mostrar. Então, aqui é a torre, aqui tem a ratinha e tem ele aqui, tem um cenáriozinho O aqui. O Romeu. Romeu e a Julieta aqui, né? Então, Lembra da gente, história que eu fiz para ela, né? foi. Aí a Socorro falou, eu vou fazer uma história. E no fim ela queria até contar a história, mas eu não tinha o Que vídeo da coisa mais peça, né, Socorro? fofa. A gente precisa fazer. Com Olha aqui, certeza. gente. Mas olha só, eu posso até contar, assim, não do jeito que eu escrevi naquele dia, Sim, mas mas eu posso dar como é que a gente fala? Uma uma pincelada. A, pincelada. Você faz a um história negócio da desse. ratinha na Se você for um pouco mais para trás, dá para ver, Vivi. Pera, A deixa eu tua só cadeira pode endireitar ela aqui apontar? primeiro. Pronto. Eu vou. Deixa eu só. Peraí, que engastalhou aqui. Olha aqui, ó. Olha só. Ela É tá a aqui. história que nós criamos aí para a Ratinha na Torre, né? A Ratinha Enxerida. A ratinha Ela é, enxerida. como vocês veem, ela está numa torre. Então a história ela tinha muita curiosidade de conhecer o reino, né? Ela estava Foi, lá na exatamente. torre, ela como uma princesa não podia se misturar com os plebeus, então, mas ela ficava olhando lá da torre, os outros ratinhos passarem e ela ficava curiosa. Um belo dia, ela escapou, ela fugiu.
colocou as roupas surradas de uma serviçal do rei, fingiu que era uma serviçal e escapou, fugiu lá da torre, da torre onde ficava o quarto dela, lá no castelo, e foi passear na cidade. Só que, como uma linda princesa que ela é, claro que por onde ela passava, mesmo com roupas surradas, os ratinhos olhavam para ela e diziam: tem algo estranho nessa ratinha. Ela nunca foi vista por aqui e ela anda de um jeito diferente, ela se comporta de um jeito diferente, ela tem um ar de princesa, mas ninguém conseguia entender. Até que ela pediu uma espécie de abrigo em uma casinha, porque ela tinha visto o Romeu e ela tinha se apaixonado. Mas quem não se apaixonaria pelo Romeu? Olha, gente, que Gente, lindo o Romeu. e cadê os enxeridos? Estão aqui, ó. Olha aqui Olha atrás de que mim, coisa ó. linda, a família. A A família família. que tem a casinha. Gente, eu montei a história dos enxeridos e tem a casinha com os filhotinhos e tudo. E a enxerida, que é a torre, que foi até a aula bônus desse curso Aham. aqui, que tá fantástico. Tem a casinha, tem todo o cenário. E é muito Fantástico. linda. E olha só, imagina eu contando essa história, e eu imagino que vocês estão imaginando a situação. Ela se vestindo com as roupas, os trapos lá E da ela tem as serviçal. troquinhas de roupa, né? A mais É, exato. simples e a de princesa. Desceu da torre, foi até a cidade, fez amizade com a família do Romeu, tudo porque ela tinha se apaixonado pelo Romeu. E a mãe do Romeu ficou observando. Mostra aí a mãe do Romeu. Vou pegar aqui. Ela ficou observando que aquela ratinha era diferente. Quando começou a anoitecer, que a ratinha quis voltar para o castelo, a mãe do Romeu foi às escondidas atrás da ratinha e descobriu que, na verdade, ela era uma Uma princesa. Aí ela princesa. disse: ah, agora eu entendi o porquê da delicadeza dela. É porque ela é uma princesa. Logicamente que o rei não queria, né? Evidente que a filha se misturasse com o plebeu e queria proibir o amor deles. Mas a mãe do Romeu foi conversar com o rei e ele descobriu que, na verdade, a mãe do Romeu era uma princesa que tinha saído do castelo, Olha desistiu isso. da realeza por amor. Oh, E a você partir improvisou daquele isso, dia, mulher! ah, Fantástico! tá Gente, ela vendo? inventou essa história agora. Porque não era assim, não. Fantástico! Gente, olha o fantástico. Agora, é cheia de técnica essa mulher, gente. Olha Agora isso, vocês fantástico. imaginem isso. Eu estou só relatando, na verdade. Eu não estou contando, porque contar história é outra É coisa. outra Aqui eu estou coisa, é fazendo um relato. diferente. Sim, sim. Então, como você tem essa possibilidade? Ou você constrói a peça e aí você conta a história depois, pode criar depois da peça pronta, ou você já constrói a história na sua mente e cria já a peça e apresenta para o teu cliente. É muito mais encantador, gente. Nossa, gente, total. Você vai Eu envolver. gosto, eu vou apresentar aqui. Oh, que linda! Gente, eu enxergo mal e porcamente. Deixa eu ver aqui. Foi Como é que aí. se chama a pessoa? A Lauzimara. Ela deve. Alzimar. Adora... Lauzimara. É a Alzimar. Adorando, Maria, você é perfeita, oh, meu amor. Obrigada. Mas só para você ver as possibilidades. Então, assim, o meu intuito realmente é tocar o coração do professor em sala de aula, porém, eu não me limito apenas a isso, porque a contação de história é muito mais abrangente, né? Sim, Por sim. exemplo, eu criei essas peças aqui, ó. O intuito não era contar a história com ela. E é bem a Chapeuzinho Vermelho. Mas depois que eu comecei esse trabalho aqui, eu já contei essa história várias vezes. Olha aqui essa fofura, gente, feita no feltro. Olha esse lobo que de mal ele só tem um nome. Que lindo! Quero ele para mim. Quem se vê, eu lhe dou um. Quero um lobo Olha o desse. caçador, Oh, que o fofura. lenhador, o Lindo. caçador. Aí você vai usando sua imaginação.
olha a vovozinha. Que doce, gente, que delícia. Então, assim, se eu chego para o cliente e digo assim, eu tenho umas peças da Chapeuzinho Vermelho para vender. Hã? Que coisa sem graça. Mas se eu chego para o meu cliente e digo assim, você sabia que eu trabalho com feltro? Eu faço peças maravilhosas. Eu trabalho por encomenda, eu faço de acordo com o teu desejo. Tamanho, cor, formato, posso criar um projeto todo especial só para você. Aí eles assim, mas é porque eu queria só para colocar na mesa de aniversário do meu filho. Perfeito! Mas você sabia que depois você pode também enfeitar o quarto do seu filho? Você sabia que você pode contar a história para ele antes de dormir? Usando essas peças? Fantástico. A criança pode brincar e interagir com as peças? Ela não vai servir só para aquele momento do aniversário. E aí, você mostra a possibilidade. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego criancinhas para fazer mingau. Não tem como. Você Fantástico, encanta. Socorro. A contação de história é maravilhosa. Eu fiz aqui eu anotei aqui para não esquecer. Agora vai para vocês, tá? O que eu coloquei aqui. Ó, eu coloquei assim, contação de história faz tudo isso que eu já falei. Mas para você que deseja usar a contação de história para alavancar suas vendas, saiba que ao contar uma história, você tem a oportunidade de se conectar emocionalmente com seus clientes. Ao contar uma história, você oferece algo mais que um produto ou um serviço. Você oferece uma experiência. Exatamente. Se a Vivi chega Exatamente. oferecendo um curso dela, simplesmente oferecendo o curso, é uma coisa. Mas se a Vivi chega e conta como foi que ela chegou até aqui, o caminho que ela percorreu, as dificuldades que ela enfrentou, como foi que ela fez a primeira boneca dela, toda a experiência que ela vivenciou, apresenta a família dela pra gente, faz a gente ver que ela trabalha com o esposo, por trás tem a filha que desenha, o filho que atende, e toda aquela história. Não tem como não conectar. Quando você pensa em boneca, você vai lembrar de quem? Da Joana? Não, você vai lembrar da Vivi. Você vai ter a Vivi como Fantástico. referência. Você vai criar essa experiência, você vai conectar com o seu cliente, você vai fazer com que o seu cliente tenha vontade de comprar através de você. O seu produto. Pode ter 1000 pessoas fazendo boneca de pano, mas ele vai querer de você, porque você conectou. Gente compra de gente e não de marca. Não é por nada que no nosso Instagram tem a nossa foto e não uma logo. Porque você olhar uma logo é uma coisa, mas você olhar para o rosto da pessoa... Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu olho nos olhos e eu vejo se a pessoa tem uma energia boa ou não. Para mim, né? Se ela conecta, a energia dela conecta comigo. E nós somos aí, assim, né? E a gente precisa dessa referência. Nós nos conectamos com pessoas, né? Exato. O segredo tá aí. É um relacionamento, né? Olha um relacionamento pessoal, não tem como. Não tem como. Eu quero deixar aqui uma coisa que eu anotei aqui para vocês. Eu não sei falar o nome, talvez você saiba, Vivi, porque você é mãe. Apesar de que o seu mais novo tem 18, né? Vai fazer 19 já, agora mês que vem, filha. A mãe tá ficando quase avó já. Meu Deus! Eu não sei como é o nome dessas fraldas. Escreve Huggis. Como é que pronuncia? Hug. Hugs. Que significa isso. Abraço. Abraço. Eu de inglês sou terrível. Hugs. Tem uma história das fraldas Huggis. Olha só que interessante. Imagina que quando a gente fala de fralda descartável, qual é a primeira marca que vem em mente? Hoje eu penso na Pampers. E há muitos anos atrás não era diferente.
E aí, as Que fraldas coisa. Huggies queria vender, claro. Claro. Você tem um produto, você quer o quê? Vender. E aí ela disse, que é que eu vou fazer para vender? Porque a Pampers é a Pampers. E no mercado, ninguém consegue ultrapassar ela. Ao invés de fazer uma publicidade, uma propaganda falando da fralda, as fraldas Huggies fez um vídeo dentro de um hospital com crianças prematuras. E aí a mãe abraçava o filho, colocava aqui vizinho ao peito, beijava, abraçava. A enfermeira ia no bercinho, né, onde a criança estava ali na incubadora e tocava a criança. Aí vinha com a fraldinha, colocava. Lembre que hug significa abraço. Abraço. E aí, para conectar, eu anotei aqui para não esquecer, ela mostrou a importância dos sinais vitais do recém-nascido, fortalecimento do sistema imunológico, desenvolvimento cerebral através do Abraço. abraço. E aí ela ia colocando a fralda. Aumentou as vendas em 30% naquele ano. Você vê? Não Mas era, é isso, porque você não gerou era mais conexão, só uma fralda. não é? Gerou conexão, Conexão, entendeu? exatamente isso. Criou E uma é isso que a ponte gente entre tem a que ter. fralda e o Sentimento cliente. e a pessoa de cliente, Entendeu? exatamente. Criou uma ponte entre a fralda do cliente, entre a fralda e o sentimento, conectou. É isso. Então, Então, por isso que hoje as grandes marcas, as que se destacam hoje no marketing, tudo está envolto à história. Eu acompanhei o curso do Washington Oliveto recentemente, ele está até dando uma MBA de marketing, e o fundamental de todos os comerciais que impactaram, lá desde a década de 80, e ele mostra, né, até dos bombons garotos, retrata o quê, gente? Conta o quê? História. Porque só gera conexão. Então é quem não fantástico. lembra Então você daquela, né? Compre compre batom, o compre meu batom. primeiro sutiã, lembra disso? Meu primeiro sutiã. Lembra? Calói. Quem não lembra? Né? Não esqueça a minha Não esqueça Calói, enfim, tem da minha toda uma Calói. história. Aquele da garoto, né? Do menino que se apaixona pela mulher mais velha, que hoje até é encarado como uma coisa mais machista, mas assim, né? Tem todo o glamour, né? Da época, enfim, e que era uma realidade, né? Então, tudo é história. História, Tudo. Nós exatamente. somos rodeados de história. Todas as peças que estão aí no teu ateliê, no teu estúdio, têm uma história. Você conta Total. uma história. A tua imagem passa uma história. Se eu venho aqui toda desleixada, eu passo uma história através da minha imagem. Mas se eu tenho cuidado de vir com uma aparência melhor, eu já passo uma Uma outra história. outra. Como é que você comunica isso, né, Socorro? Isso, Isso é tão importante, eu falo tudo. tanto isso, né? Tudo. Uma Porque cor o nosso transmite uma cérebro, a história. nossa cabeça está ali para enxergar o que é belo, né? Tudo, tudo, E é o primeiro tudo. impacto. É lógico que a gente tem que ver tudo que tem por trás, mas a primeira É impressão é aquilo. a Então, que fica, né? como é que você está comunicando isso? Como é que você está mostrando isso? Gente, isso é de suma importância para você que quer ter sucesso no seu negócio. Né? Ou mesmo você que não faz a coisa para vender, você quer presentear, você quer tocar a vida de uma pessoa para sempre, é super importante você saber representar isso direito, porque é o seu sentimento, né? Não tem nada de falso, não tem nada de mentiroso, muito pelo contrário. É você saber expressar aquilo que você está sentindo de verdade, de uma forma que realmente vai tocar e vai se tornar inesquecível. E é isso, né? A história que fala, a história ela move o mundo. Né? A Move o mundo. história é em todos os sentidos, ela é uma das coisas mais importantes, Mas não né? existe Que nada, nos faz Vivi, hoje que não humanos, tem uma que não seja história. história, Não exatamente, existe, né? não tem. E você quer matar um povo, é matar a sua É a sua história história. também. Mata a sua Eu vi história, acaba com isso, você acaba com o com o povo. Você, povo, não é né? com o mundo. Eu ouvi uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que dizia assim: quando uma biblioteca pega fogo, quando uma biblioteca queima, Nossa, é como se o mundo inteiro morresse. nossa, é.
ali está sendo queimado história. Ai, História. gente, os Lembra daquele registros de museu tudo. no Rio de Janeiro, quando ele pegou fogo? Nossa, que tristeza. Eu chorei aqui. Falei, Entendeu? gente, Então, é história, gente. Tudo é história. Não existe. A vida não existiria sem história. exatamente. Desde a época das cavernas. O maior contador de história que já existiu, o resto tudo é cópia, foi Jesus Cristo. Quando ele queria passar uma informação, ele não usava de palavras difíceis, ele usava de parábolas. E o que são parábolas? História. Histórias. Histórias. Eu hoje, eu faço sempre assim. Eu, quando faço uma live, eu normalmente eu tenho um tema, uma temática que eu desenvolvo, e no final eu conto uma história. Que pode conectar ter a ver ou não. Só que hoje eu fiquei muito na dúvida que história contar dentre meu mundo particular de loucura, né? No bom sentido. Porque eu não tenho uma cabeça muito normal. É muito Que louca a bom, minha que cabeça. bom. Que bom, sim. Mas assim, eu fiquei, que história eu conto? Que história eu levo para o pessoal? Porque tinha muitas opções. Então, assim, você me mostrou as flores, eu estou na dúvida se eu conto essa ou se eu conto uma outra. Ponto que tá no seu coração aí. Bora lá pra gente encerrar essa live com maestria. E só dizer, gente, que um povo que mata a sua história tá condenado a repeti-la, né? A cometer os mesmos erros. Por isso que a história é importante, tanto para o bem quanto para o mal. As coisas ruins que aconteceram, você precisa saber para você não repetir, né? Isso é super importante. Olha só, Bora lá, tia, contar muitas a história vezes para a nós? gente. Vou contar. Conta. Eu vou ser generosa. Eu vou contar uma. Ótimo. Eu vou. Pronto, eu vou mostrar a diferença para vocês. Eu vou contar uma história e eu vou ler uma história. Tá bom? Ótimo. Bora lá. Prestem atenção. Eu costumo dizer não, é assim. Quando nós vamos contar uma história, nós normalmente usamos entradas. O que são entradas? Ou o nome já está dizendo, nós vamos entrar na história. Existem várias formas de entradas. Certo dia, em um lugar muito distante, certa noite, mas eu tenho uma preferida. Eu costumo dizer que ela é mágica. E quando você pronuncia essas três palavrinhas, um mundo de possibilidades se abre diante dos teus olhos. Ninguém consegue te parar. Então eu vou contar até 3 e quando eu disser 3, você aí do outro lado vai dizer junto comigo, era uma vez. Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Era Era uma uma vez. Uma vez, uma raposa e um coelho. Eles se encontraram no meio do bosque e começaram a conversar. O coelho, muito agitado, não tinha muita paciência para as conversas da raposa. A raposa, muito astuta, mas também muito melindrosa, se achava melhor que o coelho. Começou a contar a sua história. E ela dizia, amigo coelho, você sabia que eu tenho muitas habilidades? Eu sei nadar. Aí o coelho olhava para ela e eu só sei correr. Eu só sei correr. Aí ela, você só sabe correr? Ah, eu sei nadar. Eu nado muito bem. Mas além de nadar, eu também sei subir em árvores. Você sabe? Aí o coelho, eu só sei correr. Eu só sei correr. Aí ela, af, como você é limitado, amigo coelho. Pois eu tenho muitas habilidades. Eu sei nadar, eu sei subir em árvore e eu também sei me esconder, me camuflar como um camaleão. Você sabe? Ah, eu já disse. Eu só sei correr. Eu só sei correr. De repente, apareceu um grande leão. Ele tinha escapado da floresta vizinha
atrás de comida, atravessou toda a floresta até que chegou no meio daquele bosque. E quando aqueles dois viram aquele leão faminto, o coelho rapidamente saiu em disparada. E a raposa ficou, agora, o que eu faço? Eu nado? Eu subo na árvore? Ou eu me camuflo? Não deu tempo ela decidir. O leão comeu a raposa. Mais importante do que ter habilidades é você saber o que fazer com elas. Exatamente, que lindo, que show! Não é, gente? Agora, Conhecimento é tudo, é verdade ou não? Então, eu total. não podia deixar de contar essa história para vocês. Porque se você sabe fazer bonecas, faça bonecas, mas faça as melhores bonecas que você é capaz de fazer. Capaz de fazer. E saiba Se para quê, né? você, Ah, exato. Se você sabe contar história, conte a melhor história que você é capaz de contar. Se você não sabe, vem aprender comigo. exatamente. Gente, olha, Maria Conta Contos. Eu vou deixar marcado aqui no vídeo, mas vale muito a pena, porque isso agrega demais ao nosso trabalho. E ela vai lançar um curso agora em maio. Então, gente, aprender essas técnicas é fantástico. Falo com propriedade é bom, porque eu já conheço o conteúdo, né? Já acompanhei um pouco desse bastidor. Eu sei que a garota, vou chamar ela de garota aí, Lindona. tem um potencial incrível e realmente isso realmente vai agregar em muito ao nosso trabalho. E é fantástico, né? Conhecimento, é isso que eu falo, nunca é demais. Sempre vai ajudar. E muito para que a gente tenha cada vez mais sucesso naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E Então, façamos com conhecimento, com sabendo. Então, conhecimento, gente, saiba usar suas investimento é tudo, habilidades, né? né? Total. Então, eu contei uma história, tá? E para eu contar essa história, eu precisava me lembrar de todo o texto, da sequência, fazer as vozes, imitar os gestos, usar expressões corporais e faciais, começo, meio e fim, prender a atenção, Atenção. não perder o fio da meada. Eu contei uma história. Agora eu vou ler uma história. Para eu contar, eu precisei de tudo isso. E para eu ler, o que é que eu preciso? Apenas do texto. Texto. Mas isso também pode encantar. E para ficar ainda mais especial, e você vai entender o porquê que eu fiquei na dúvida entre uma coisa e outra, entre uma história e outra. Por quê? Eu quero que você, enquanto eu conto a história, você vá despetalando a sua flor. Bora lá. Porque ela tem a ver com flor, tá? Vamos lá. Era uma vez um jardineiro que conversava com suas flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a cara do jardineiro, ou porque não fosse um homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava ser-lhe simpático, pois o girassol chegava ao altar-se contra a luz, para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra quando necessário. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo diante dos canteiros, aparentemente não fazendo nada, e o mandou embora. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censurava-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. O curioso era que o mais triste de todas era justamente o girassol,
que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Perguntou o gerânio ao girassol. Não, respondeu. Estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Olha isso, Enquanto gente. ama-se, perdoa-se. Esse é o poder da história. Enquanto ama-se, Perdoa. perdoa-se. Ai, gente. Muito Que lindo. obrigada pelo convite, Vivi. Estou Obrigada muito a feliz. você, meu amor. Muito Olha feliz de ter isso. participado Que, dessa live com que você. entrevista e que aulão, né, gente? Fala a verdade. Se você não saiu mais tocada dessa live hoje, eu quero aproveitar, Espero agradecer. que... Aliás, tem muitos comentários aqui dizendo que contadora de história maravilhosa. Muito Que a sua obrigada. voz é doce. Que Olha, tem um lindo. monte de comentário Deixa aqui, eu viu? As consigo meninas ler, aqui. tão ruim, porque eu não consigo ler. Quero, quero fazer essa flor, Vivi. Vamos lá. Gente, só elogios aqui, que lindas, obrigada. As meninas estão aqui Muito elogiando, obrigada pela presença de todos. agradecendo. Gente, Muito. olha, Maria Conta Contos, eu acho, deixa eu ver se eu consigo publicar aqui Mas é marcar ela aqui. facinho, né? Hã? É bem facinho, ó. Maria Conta Contos. Pronto, aí você vai ver o meu lindo Maria rostinho lá na foto. Não tem como errar. Conta Vai lá, me segue, Contos. né? Ó, Porque enviei é um aqui, conteúdo que vai fazer diferença para você. eu vou fixar o comentário aqui. Legal, deu certo, né? Isso, vamos lá, gente, Muito vamos obrigada. aprender. Aprender e se encantar, né? E fazer essa roda girar com toda emoção, com Usar no toda a teu trabalho, transformação. usar na tua família. Quando você conta uma história, né, você se torna mais interessante. Total. Você tem sempre algo, tem sempre uma cartinha na manga. Você tá ali numa reunião e de repente tem uma história. Pá, você conecta. Lembre-se, Exatamente. contar história transforma a vida. Contar história é um ato de amor. Então, vem aprender comigo a arte da contação de história, a arte de contar história. Eu tenho Cotinela. certeza que você vai amar. Tem aqui o Oswaldo falando, te adoro, dona Cotinela. Cotinela é Joaninha, É né? a Joaninha. Cotinela é Joaninha, né? Joaninha. Eu também adoro Oswaldo, gente boa demais. Então, vocês que me seguem, né, que como no caso o Oswaldo e outras pessoas que eu convidei, que eu tenho certeza que entraram, eu não consegui ver, Muito mas eu obrigada. tenho certeza que entraram. Vocês que me seguem, que ainda não seguem a Vivi, passem a seguir a Vivi, porque vale a pena o conteúdo dela. Tem muito conteúdo de valor gratuito e o conteúdo pago da Vivi é um conteúdo, é um presente de mãe. Essa mulher não é Gente, artesana, ela é eu mãe. falei, eu consegui agora que eu falei assim que a gente vai popularizar a comunidade, que é uma escola, né, Socorro, e é bem bacana a gente falar isso. E eu até criei um planinho assim de 6 meses, porque tem gente às vezes que não tem limite no cartão para estar ali pagando R$ 39 por mês para ter acesso a tudo que a gente está oferecendo. Em breve também, Socorro vai estar lá. Mas é Vai lógico também com a contação de história e vai tudo ser mais. muito legal. Mas isso vai ser interessantíssimo, né? Porque aí as meninas vão ter a possibilidade de aprender essas técnicas Também, e mas aplicar no também adquirindo o trabalho, seu com curso também, certeza, né, Socorro? Que com aí é uma coisa certeza. bem mais técnica e Claro, profissional. Assim claro. como a gente está fazendo hoje a Bonequeiras Fora da Caixa, um conteúdo profissional, porque é isso que eu quero que as meninas entendam, o quanto o nosso trabalho, ele é um trabalho profissional, ele é um trabalho transformador, que embora fazer boneca, que embora contar história possa parecer divertido, né? Você está falando da historinha, aqui a gente fala das bonecas, que é meio daquela coisa assim de, eu estou só me ocupando aqui. Uhum. Não é, gente? Aqui por trás tem todo esse empenho, esse trabalho de horas de dedicação, de pensar na história, de pensar na peça que vai fazer e de levar o melhor conteúdo para vocês, né? Então, justamente pensando nisso, que eu tenho, assim, mesmo que eu entregue o conteúdo gratuito, eu faço tenho, assim, quero que as alunas tenham um comprometimento com isso, porque é aquilo que eu falo, nada é dado.
Não existe almoço de graça, não existe molde de graça, gente. Isso é sério. Como não existe mesmo a Maria ela contando as histórias dela para vocês, não é, gente. Isso tudo é um trabalho sério. E ela tá dando ali de graça, assim como eu também dou as minhas coisas de graça, porque você está cedendo o seu tempo para mim, Uhum. que É também uma é troca, né? extremamente É uma precioso. troca. Então, é uma troca. E que essa visão seja, sabe, respeitada e entendida, né? Que esse é um trabalho sério, é um trabalho profissional. E aí eu até falei assim, não, eu vou continuar com os meus projetos gratuitos, sim, mas todo mundo que quiser ter acesso ao meu conteúdo vai ter condições de entrar, porque depois vai renovar, tem plano anual, tem plano semestral. Nesse valor que é baixo, por que tão baixo? Por quê? Porque a gente quer levar valor, né? A gente quer realmente mostrar, né, que tem muita coisa boa acontecendo e que você pode ser melhor ainda no que você está fazendo. Exatamente. Sempre, né? Por isso que eu estou aqui com o Vivi Convida, trazendo aqui pessoas que estão contribuindo e muito para a nossa arte, mas mais do que isso, para a vida de vocês. Sabe? Então, assim, e é super importante, tudo envolvendo arte, porque afinal de contas, né, eu estou no artesanato, é uma luta dura aí há mais de 20 anos para fazer isso ter valor, mas é aquilo que a gente fala, se a gente não aprender, se a gente não se comprometer com nós mesmos primeiro, nunca, nunca nada disso terá valor. Nem contação de história, nem artesanato e nem Nem nada. nada. Então, a gente faz isso, né? Justamente para isso, para levar valor e para mostrar o quanto nós temos valor, o quanto você é importante, né? Com Para certeza. você mesma, Com primeiramente, certeza. né? E o Mas é quanto a você pessoa mais importante, né, mais Vivi? importante. Porque E na assim ser. verdade, se nós não nos vermos como a pessoa mais importante da nossa vida, quando Não tá é? doendo em você, só você sente a dor. Exatamente. Eu costumo dizer que até a vitória é solitária. Porque por mais que você esteja ali em companhia de alguém, a sensação de vitória, aquele sentimento que você carrega quando você consegue atingir o seu objetivo, pertence somente a A você. você. Então, Exatamente. assim, você é a pessoa mais importante que existe. Se Exato. respeite, se valorize. Se você ficar esperando a valorização vir do outro, então, quando aparece alguém para te dar essa mão, para te mostrar a estrada, para te guiar, seja Você sábio, já sabe. aproveite. Exatamente, é isso, gente. Aproveite. Ou você acredita no que te fala e fica repetindo e fazendo e disso verdade para sua vida, ou você vai arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. Primeiro olhando para você e depois sendo agente transformador, Com né? certeza. Porque é isso. A dor é a sua vitória, é a sua também. Exatamente, Regiane. A dor é a sua, é a sua e a vitória também. Exatamente isso. Gente, com essa mensagem, a gente encerra então hoje essa entrevista maravilhosa aqui com a Socorro, como eu costumo dizer. Um, um Beijo bate, minha grande. querida. Grazie mille. Um beijo Grazie grande. mille. Agora sim. Boa noite a tutti. Buonanotte a Porque agora tutti. eu vou dormir, já são 2h41 da manhã. Que Ai, meu legal. Deus, mas valeu. Daqui a Gente, pouco eu tá vou aí, levantar. olha, tá aí o perfil da Socorro, Maria Conta Contos, vai lá e bora lá, vamos aprender, vamos enriquecer ainda mais o nosso trabalho maravilhoso. Maria, minha Gratidão. querida, Gratidão. muito, muito, muito obrigada, Muito viu? Foi um obrigada imenso a prazer você. ter você aqui. Conta de Eu tenho amor. certeza que todo mundo que acompanhou, chegamos aqui a 52 pessoas, a gente Eu bateu o estou máximo. bem feliz mesmo, Eu tenho gratidão. certeza que que você, principalmente com toda essa história, Menina, me conseguiu. perdoe, eu não posso sair sem dizer, já ia esquecendo. Diga. É a noite, é a noite, é o horário que eu acabei amanhã Hum. no meu perfil, não. Amanhã eu vou ter uma live Ah, às 3 horas da tarde aí no olha Brasil. isso. Deixa eu só passar, eu tô Vou até procurando aqui o nome da anotar, pessoa. porque eu não estou sabendo. Anote. Olha só, vocês vão lá no perfil da janaínabarbosa.bar, Barbosa.bar. janaínabarbosa.bar, tá? Ela é psicóloga. Uhum. Amanhã, ela e mais duas psicólogas vão fazer uma live falando sobre saúde mental da criança.
Que E eu legal. fui convidada para falar sobre a Olha que contação de história. Então, assim, eu vou estar com elas. E se vocês que estão aqui hoje, por favor, vamos lá. assistam, porque é muito importante. Vão lá. E não pensem que amanhã eu vou falar as mesmas coisas que eu falei aqui hoje. Vocês vão ver o Não, quanto nada a a ver. contação de história, quanto a contação de história é maravilhosa. E vai ter contação de história no Gente, e final. Então, a gente 3 da tarde, entender é? como a cabecinha da criança funciona, gente, isso é enriquecedor demais. Vai te tornar cada vez mais autoridade, principalmente você que faz bonecas para criança brincar. Né? Então, você tendo esse conhecimento, entendendo um Olha que pouquinho legal. mais de como tudo isso funciona, você com certeza vai desenvolver um trabalho melhor, você vai conseguir passar as coisas com mais autoridade, vai conseguir questionar melhor, né, a pessoa que está comprando a boneca para criança e como é, e você vai poder falar melhor. Isso vai Exatamente. gerar autoridade, Olha que isso vai maravilha. gerar, né? Tudo ligado, né, Vivi? Tudo ligado, a pessoa já vai ver em você assim, uma pessoa realmente comprometida, diferenciada no que você faz. Gente, então bora lá. Três Amanhã eu vou dar uma. psicólogas, então não percam, É, né? é isso Porque aí aí. o que é que acontece? Você entra ali na live de amanhã, você vai poder fazer perguntas pertinentes a esse Esse campo, tempo. né? Esse tema. Exatamente. Você vai fazer perguntas direcionadas àquilo que te interessa saber sobre saúde mental da criança. E aí, por exemplo, você pode entrar lá, você como artesã, e perguntar. Como eu posso inserir? Eu tenho certeza que elas vão conseguir Com te responder. A importância dos certeza. brinquedos, né? Na vida da criança. E vai ser muito legal. Olha a oportunidade que você vai ter. Então, não deixa de assistir, tá bom? É Você é isso minha aí, convidada. gente. Bora Tô lá. A gente esperando também vocês. estaremos E lá. 3 da tarde. Amanhã é Isso mais aí. fácil. Tá bom, minha querida. Beijo Mais grande, uma meu vez. amor. Muito, muito Obrigada. obrigada. Foi muito Gratidão. bom. Quero aproveitar e agradecer todos vocês que participaram, os convidados aí da Socorro, da Maria aí com a gente também, todas as meninas que acompanharam. A presença de vocês é sempre um presente para nós, nossa eterna gratidão. Muito obrigada mais uma vez, viu, Maria? Boa noite. Boa noite. Bacio. Tchau, tchau. Arrivederci. Arrivederci. Tchau, Tchau, tchau. tchau.